Então agora nós vamos começar a nossa palestra. Eu vou pedir para que todos se preparem. Esse é um momento em que nós sabemos que recebemos muito, não só os ensinamentos da lição do dia, mas também pela presença dos espíritos, os nossos mentores, os mentores de vocês, que certamente os acompanham nessa atividade aqui nessa casa. Pedir para que todos fechem os olhos e se conectem com esses mentores, se conectem com o seu próprio eu superior. Nós sabemos que o nosso chamado anjo da guarda é o nosso eu superior, aquela parte divina, aquilo que nos lembra que fomos feitos à semelhança de Deus. Então, que nós estejamos nesse momento em sintonia com essa nossa essência espiritual, em conexão com os nossos mentores, com os mentores da nossa família, com os mentores desta comunidade. E que dessa forma possamos estar abertos para receber os ensinamentos da noite e poder vivenciar esses momentos de mudança, de transformação, de alegria, a verdadeira alegria, que é a alegria espiritual. Que assim seja. Então, nós estamos agora neste ciclo estudando e trazendo os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esta obra que foi lançada em abril de 1864. Então, vocês vejam que já temos muitos anos, não é? E sabemos da atualidade de todas essas obras, desse trabalho magnífico, científico, filosófico, que coube ao espírito de Hippolyte Léon Denisard Rival, com o pseudônimo de Allan Kardec, que ele adotou naquela encarnação, e coube a ele essa tarefa de ser o codificador, junto com uma equipe muito grande, tanto de encarnados quanto de espíritos desencarnados, que se prepararam para esse trabalho de codificação da doutrina espírita. Doutrina essa que é tida como a terceira revelação, ou seja, muitas questões que Jesus não pôde dizer na época, porque não seriam compreendidas, mas desde então já havia esta promessa desta terceira revelação. E nós acreditamos que o Espiritismo seja essa terceira revelação. E ele veio como um movimento muito grande, muito forte, enraizado num processo educativo, num processo filosófico e reunindo o que havia naquela época de mais desenvolvido e avançado no sentido também da própria espiritualidade e espiritualização. Interessante que os fenômenos espíritas que deram uma visibilidade para esta realidade do mundo dos espíritos e esta possibilidade de comunicação com este mundo, não é? Vieram de uma forma muito intensa e orquestrada em vários países naquela época, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e em outros lugares. Obviamente que o fenômeno espírita ou o fenômeno de comunicação com o mundo espiritual, ele existe desde que existe a humanidade. E ele existe em várias religiões, em várias filosofias. Nós sabemos, por exemplo, que
cerca de metade da população do planeta acredita na vida após a morte e na reencarnação. É incrível isso, não é? A gente pensa que não, que nós somos uma minoria que acreditamos, mas não é verdade. Pesquisas científicas mostram isso, não é? Então, o que o Espiritismo traz, além de revelar esta verdade da possibilidade de comunicação com o plano espiritual, da existência de vários planos espirituais, inclusive, o Espiritismo tem como missão principal o aspecto seu religioso, não no sentido da religião como nós compreendemos, mas no sentido da religiosidade, do religare, da nossa reconexão com Deus, nessa nossa reconexão com a nossa essência que é espiritual. Isso é o verdadeiro sentido da religiosidade. E não interessa se ela tem um nome ou outro. No caso do Espiritismo, ele veio com esta roupagem, por um lado, cientificamente podendo comprovar a existência da vida após a morte, através de vários fenômenos de comunicações mediúnicas. Por outro lado, ele tem como missão reforçar e esclarecer mais sobre os ensinamentos de Cristo. É uma religião, é uma filosofia cristã conectada, que tem como verdade a existência de Jesus como o espírito mais evoluído que já veio do planeta, como um espírito missionário que aceitou vir, e nós sabemos a dificuldade que é para um espírito de tamanha magnitude como Jesus encarnar neste corpo físico, estar nesta matéria, dessa nossa dimensão, não é? Nós sabemos da dificuldade que isso significa, mas Jesus se propôs a essa missão. Esse Espírito luminoso, amoroso, que veio nos ensinar a grande lição e nos mostrar o caminho em direção à volta à casa do Pai. Ou seja, o caminho através do amor. Essa é a grande lição de Jesus. E o Espiritismo veio reforçar esse ensinamento e essa lição. O Espiritismo veio trazer, inclusive, possibilidades e esclarecimentos deste amor ser vivenciado num grau, numa dimensão ainda superior. Este amor podendo servir de instrumento para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal e como única possibilidade, de fato, de nos levar a uma condição de sermos felizes como nós nascemos para ser. Então nós vamos falar hoje desse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Perguntaram então para Jesus, e tentando, um minutinho, vamos manualmente mesmo. Perguntaram a Jesus, tentando inclusive provocá-lo. Jesus dialogava com todos. Jesus veio naquela época para trazer a sua lição, para trazer suas orientações para todo o planeta. Escolheu aquele lugar, aquele momento, por todas as condições que ali existiam, e se dirigiu ali àquele povo judeu que acreditava num único Deus, e trouxe todos esses ensinamentos e vivenciou todas essas lições junto com todos que estavam ali.
Mas nós sabemos que muitos daqueles que eram chamados doutores da lei temiam Jesus, tinham medo daquele que se dizia o Filho de Deus. Obviamente, muito presos, grande parte deles, ao poder que a condição deles de sacerdotes da igreja lhes davam, medo de que eles pudessem perder algo com aquele mestre que se dizia o Filho de Deus, mas que era um simples nazareno, que era um homem que se reunia com os pescadores, que era um homem de origem simples, não é? Então, os fariseus e os saduceus eram dois grandes grupos de judeus na época que haviam muitos litígios entre eles, discordâncias entre eles, embora tivessem muitas coisas em comum. Dizem que os fariseus eram mais conectados com uma classe média ali na época, enquanto os saduceus vinham de uma comunidade, vinham de pessoas com um poder aquisitivo ainda maior. Mas ambos os grupos, obviamente, que tinham pessoas importantes e amorosas e justas nessas coletividades. Mas aqui, os saduceus querendo provocar os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, havia discutido com os saduceus e calado a boca deles com suas verdades, eles quiseram provocar o mestre também. E eles disseram: mestre, afinal, qual é o mandamento maior da lei? Eles queriam muito que Jesus caísse em contradição, para dizer que ele não era realmente o prometido, que o próprio judaísmo lá atrás havia dito que viria esse prometido, não é? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E deu uma pausa. Esse é o maior mandamento. Ele não estava aqui, então, se contradizendo aos mandamentos anteriores, mas ele continua e diz: este é o maior e o primeiro mandamento, mas aqui tendes o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Portanto, Jesus, ao afirmar que este segundo mandamento está profundamente conectado com o primeiro, ele já desenvolve uma grande parte, se não a essência maior do seu ensinamento. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, honrar, louvar a Deus, isso é muito importante, isso é necessário, não é? Isso é realmente o primeiro mandamento, é a lei. Mas do que adianta eu louvar a Deus sobre todas as coisas, se eu não me conecto com o outro e se eu não expresso esse amor a Deus no amor ao outro? Então, quando Jesus disse que esse segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e que toda a lei e os profetas estão contidos aí, ele está dizendo que aqui se trata praticamente de um único mandamento. E esse amar ao outro como a nós mesmos talvez seja a lição mais difícil, o desafio maior que nós, seres humanos, nessa etapa do nosso desenvolvimento, temos pela frente. Vocês não acham? Isso é muito difícil. É fácil dizer que eu amo a Deus, que eu confio em Deus, não é? Isso quando não me acontece alguma coisa muito ruim, uma doença, um familiar que eu perco, que eu acho que foi prematuramente, uma dor, um sofrimento. Muitos de nós, quantos de nós naquele momento renegamos e negamos Deus? Não, Deus não existe, não é possível
que eu esteja passando por tudo isso. Mas aqui Jesus está falando algo maior ainda mais difícil, que além de amar a Deus sobre todas as coisas, independente do que nos acontece, não é? É preciso também amar ao outro. E de que forma eu vou amar ao outro? Como a mim mesma. Porque nós sabemos que nós temos, até como um instinto de sobrevivência, nós temos um amor próprio, não é? Nós temos um amor a nós mesmos. É claro que algumas vezes nós entramos num desequilíbrio com a nossa própria natureza. Nós entramos numa dissociação conosco mesmos e nós adoecemos mentalmente, inclusive. E nessas condições, muitas vezes, nós deixamos de ter esse amor próprio. Somos capazes até de abrir mão da nossa própria vida ou de fazermos coisas ruins para conosco mesmos. Mas isso é uma condição patológica, isso é uma condição que não está prevista, que não é uma condição de um ser humano lúcido e normal, porque normalmente nós temos um amor por nós mesmos e nós queremos o melhor para nós, não é verdade? Nós queremos o melhor para nós, nós queremos sempre o melhor para nós, não é? Aqui Jesus está dizendo para amarmos ao próximo como a nós mesmos, fazendo parte desse mandamento maior que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, essa lição do Evangelho, capítulo 11, traz então esta parábola dos credores e dos devedores. Nós conhecemos já essa parábola, eu acredito que muitos de vocês se lembram dela. É uma parábola muito dita, não é? E recontada em inúmeras igrejas e palestras. É uma parábola muito interessante. Jesus falava por parábolas. Era a forma que Jesus tinha na sua didática de chegar até o coração das pessoas. Contar histórias. Nós sabemos como é bom você ouvir uma lição através de uma história, como você grava aquilo, não é? Jesus falava por parábolas. E esta parábola, Jesus conta uma história de um rei que tinha muitos súditos, muitos empregados, e tinha um particularmente que lhe devia muito, que não conseguiu pagar essa dívida, e essa dívida se acumulou e, enfim, chegou num ponto em que esse senhor chamou esse súdito e disse para ele: agora eu não posso aguardar mais, eu quero que você pague a sua dívida. Quantos de nós já não estivemos nessa situação? Dos dois lados, não é verdade? Muitas vezes estivemos nesse lado de cobrar daquele que nos deve, não é? E muitas vezes estivemos no lugar daquele que deve diante do seu credor. Enfim, este rei chamou então esse súdito e exigiu dele o pagamento daquela dívida. E o que esse súdito diz então? Pelo amor de Deus, meu senhor, e ajoelhou-se diante dele. Eu não tenho condições de lhe pagar ainda. A agricultura não foi tão boa nesse período, eu não tive possibilidades, o senhor sabe, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha esposa, eu não tenho condições de lhe pagar, eu lhe peço, por favor, encarecidamente, que perdoe a minha dívida, porque eu não tenho condições de pagá-la. O rei então disse: não posso lhe perdoar, já lhe perdoei várias vezes, não posso lhe perdoar. Então você vai fazer o seguinte: você vai trazer sua mulher, seus filhos, e você vai pagar a dívida, deixando eles aqui como trabalhadores também, escravos meus aqui. Aí este homem se desesperou, se jogou no chão mais ainda e pediu mais uma vez que ele não poderia passar por aquilo, que aquilo seria uma dor muito grande e que, por favor, ele o perdoasse. Este senhor, então, depois de um certo tempo, resolve perdoar esse devedor.
e disse para ele: tudo bem, eu vou lhe perdoar, mas esta vez a dívida está zerada. Levante-se e siga o seu caminho. E este homem, obviamente, agradeceu muito, se sentiu muito honrado, agradecido, se levantou e seguiu o seu caminho. Mas no caminho, nós já sabemos essa história, no caminho ele se encontra com um homem que este era seu devedor. E ele se encontra com este homem e ele diz para ele: foi muito bom te encontrar aqui. Eu quero, inclusive, que você me pague o que você me deve. Eu acabei de ser cobrado ali atrás, passei por uma situação muito difícil. Eu estou floreando um pouquinho, né? Mas a história é essa, a essência da história é essa. E eu quero que você me pague. Este homem disse: mas eu não tenho condições de lhe pagar. Você sabe que a situação está difícil. Eu não tenho como lhe pagar. Por favor, me perdoe. E este homem não perdoou a dívida do seu devedor. Portanto, esta parábola conta uma história onde você recebeu algo, mas você não tem a capacidade, a humildade, a sabedoria de ser também aquele que vai seguir adiante desse perdão. O que acontece? Alguém escuta essa conversa e vai até o rei e conta para o rei o acontecido. O que o rei faz? Chama de volta este homem e não perdoa a sua dívida. É duro com ele e o faz pagar de um jeito ou de outro. Portanto, esta é uma parábola, este é um ensinamento, não é? Que, se nós olharmos bem para essa história, provavelmente teremos algo a aprender com ela. Quantas vezes estamos diante de situações onde nós somos perdoados das nossas dívidas, de algo que eu fiz de errado para com aquela pessoa e aquela pessoa acaba por me perdoar, por me dar uma nova chance, mas eu, no lugar deste credor, sou duro com aquele outro que eu acho que me deve. Eu, pensando sobre isso, sobre essa parábola, eu fiquei imaginando situações. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Eu vou passar para frente, depois eu volto aqui, tá, gente? Eu vou chegar aqui. Eu fiquei pensando como a gente, em situações muito simples, como por exemplo no trânsito, eu não sei vocês, mas eu no trânsito é um momento onde eu estou sempre observando como eu sou atrasada ainda, como eu preciso melhorar, porque eu muitas vezes no trânsito você precisa da gentileza da outra pessoa, ainda mais aqui em Goiânia, do jeito que está agora, né? É muito difícil, você vai, o cara te corta, o outro vai e tudo, não é? E aí muitas vezes você pede, por favor, para entrar ali naquele lugarzinho ali e às vezes a pessoa deixa você entrar. Pois não, é ótimo, não é? Como é bom. Toma uma aguinha aqui. Como a gente se sente bem a gente agradece. Mas ali na frente, um minuto depois, se alguém pede para entrar, nem sempre a gente deixa. Às vezes a gente deixa, mas nem sempre. Então, essas lições do dia a dia são lições que nós precisamos aprender. E se eu me dou conta, porque eu digo que no meu caso eu ando muito atenta, porque eu penso assim, gente, não é possível, eu faço tanta terapia, eu dou tanta palestra, eu tenho lá meus pacientes, eu converso tanto, né? Meus filhos, amigos. Será que eu ainda estou tão atrasada ainda que eu não sou capaz de deixar uma pessoa passar na minha frente porque eu acho que vai me atrasar um segundo, um minuto? E aí eu me dou conta. Às vezes não dá tempo de pedir desculpa, porque aquilo é tão rápido que já passou. Mas aí eu já fico esperta ali, querendo
compensar um pouquinho o meu erro anterior. Às vezes cometo outros erros, né? Que você fica parado, feito besta ali no trânsito, e às vezes se complica mais do que ajuda. Mas é uma tentativa que eu faço comigo mesma de ser um pouquinho melhor do que eu estava sendo. Se nós pensarmos isso no âmbito familiar, gente, eu estou meio atrapalhada aqui hoje. Se a gente pensar no âmbito familiar, se a gente pensar na nossa casa, o que eu estou fazendo? Qual é o meu papel? Aonde que eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Aonde que eu estou amando ou deixando de amar a Deus sobre todas as coisas? Nas coisas simples. Quantas vezes conflitos acontecem por única e exclusivamente uma dificuldade que eu tenho de sair desse meu ensimesmamento, desse lugar onde eu acho que eu sou a dona da verdade, o dono da verdade, que o outro tem que me obedecer e que o que o outro está falando não é importante. O importante é o que eu penso, é o que eu quero. Como infelizmente nós temos vivido uma verdadeira epidemia de separações, de casamentos recentes. Como é bonito quando você vê um casal que está há 30 anos, 40 anos, 50 anos juntos. Obviamente que não foi uma vida de flores, não foi uma vida fácil, porque é muito difícil essa história de amar o outro como a si mesmo. É muito difícil, não é? Mas é possível e é um grande ensinamento. E como as crianças sofrem diante dessa situação. Eu tenho uma família que eu atendo, são várias crianças, e sempre tem uma das crianças que, quando eu permito que ela fale um pouquinho mais, ela me conta algumas histórias. Quase todos eles falam isso. Como foi a viagem? A viagem foi boa, foi ótima, mas meu pai e minha mãe brigaram o tempo todo. Então, não foi tão bom assim. E depois, quando você atende o casal, né, você vai ver que o motivo das discussões, das brigas, foram motivos muito insignificantes. Então, nós temos que estar atentos. O que é que está acontecendo comigo? Qual é a minha dificuldade? Por que eu tenho tanta dificuldade de me colocar no lugar do outro? De abrir o meu coração e amar o outro como um legítimo outro, como diz um teórico, um biólogo chileno, Humberto Maturana, um grande cientista que estudou sobre o ser humano, não é? Do ponto de vista da biologia, e ele dizia que o ser humano nasce do amor. E que amar é aceitar o outro como legítimo outro na convivência. Como isso é profundo, como isso é difícil e como isso é bonito quando é possível. Como é bonito você sentir que você é amada, que você é amado pelo outro, que você é aceito pelo outro e que você aceita também o outro com as suas diferenças, porque nós somos diferentes, mas nós somos seres que reencarnamos juntos, porque temos laços de amor que nos unem. Do contrário, nós não reencarnaríamos juntos. Às vezes esses laços de amor estão travestidos, estão emaranhados e estão expressando sentimentos de raiva, de ressentimento, de dificuldade de perdão, que às vezes perpassam por várias encarnações. E nós temos uma nova oportunidade de novo vir naquela relação, naquela casa, naquela convivência,
para que possamos resgatar o vínculo amoroso que um dia nos uniu. Mas nós não precisamos esperar tantas outras encarnações, até porque eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Muito rapidamente. Então nós precisamos encontrar, sair desse lugar que nos afasta do ensinamento principal e básico que Jesus nos trouxe, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Uma família que dialoga, que conversa, que senta junto, toma um café da manhã junto. Esse menino dizia para mim, nessa semana ainda, 12 anos, ele dizia, vocês tomam café? Não, nós não tomamos café juntos, não dá certo, não combina. E almoço também não, a gente almoça na escola. E o jantar? Não, meu pai tem academia até tal hora, minha mãe tem não sei o quê, nós também não jantamos juntos. Só nos finais de semana, às vezes. E as crianças sentem falta disso. Porque a criança é um espírito que está encarnado há menos tempo e ele está trazendo com mais presença as memórias das encarnações anteriores e as memórias do seu propósito dessa vida. As crianças relembram e as crianças manifestam a necessidade delas deste vínculo amoroso, desse acolhimento, dessa aceitação como eles são. E que dificuldade que nós temos com as crianças, não é? Que dificuldade, tá certo? Desde a criança bebê, que quando chora, muitas vezes a mãe, o pai não tem paciência. A criança, o bebê, quando chora, ele não chora por nada. Tem algo que está trazendo ali esse choro. Ele precisa ser visto, acolhido. Ele precisa ser abraçado, muitas vezes. Uma mãe que está amamentando uma criança, ela precisa amamentar aquela criança como um momento sagrado. Ela dá o mamar para a criança, olhando nos olhos dela. Esses dias eu soube de uma colega minha aqui, que estava contando de uma paciente que ela atendeu, que disse que viu uma cena de uma mãe amamentando a criança no peito, aqui desse lado, e no outro lado, no outro sutiã, um celular, voltado para a criança. Isso não existe, isso aí é uma distopia, isso é uma loucura que nós estamos vivendo, esse distanciamento desse olhar no olho do outro. Tem estudos científicos mostrando que o olhar no olho do outro, principalmente da mãe e do pai com a criança pequena, liberam hormônios no coração da criança. Hormônios no coração que vão desenvolver o cérebro da criança. E aquela criança que não tem essa oportunidade, ela vai ter um desenvolvimento menor. Portanto, a lição do amar, do se conectar, do estar presente ao lado do outro, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, não é porque você é o chefe, é o patrão, que você não tem que olhar nos olhos do seu funcionário, não é porque você é o funcionário que você não tem que olhar nos olhos do patrão, nos olhos dos colegas, criar um ambiente amoroso. As empresas hoje estão discutindo isso, relacionamentos humanos. Os RH das empresas estão escolhendo pessoas que sabem se comunicar, se conectar, pessoas que são amorosas. Não adianta você ter um conhecimento técnico que te coloque num nível muito superior. É claro que esse desenvolvimento intelectual, mental, ele é muito importante, ele é necessário. Mas se não houver uma inteligência emocional, como alguns chamam e dizem,
se não houver essa disponibilidade amorosa da pessoa para com a outra, para com os outros, aquela empresa vai mal, não vai funcionar. O ambiente, o campo ali fica comprometido. E ao contrário, quando você entra num ambiente, seja uma empresa, seja aqui uma igreja, não é? Seja uma casa, porque nós todos somos seres sensíveis. Nós somos feitos da mesma substância que é feita todo o universo, o fluido cósmico universal. E nós somos, junto com Deus, co-criadores do universo. Essa foi uma das primeiras perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos no momento da codificação. O que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E como Allan Kardec era um cientista, e ele queria comprovar se aquilo tudo que estavam lhe dizendo tinha uma evidência científica, o que ele faz? Ele faz a mesma pergunta para grupos diferentes de médiuns, de cidades inclusive diferentes. E a pergunta era essa: o que é Deus? E todos responderam da mesma forma: Deus é a inteligência suprema, o Criador de tudo e de todas as coisas. E nós somos co-criadores juntos com Deus. Portanto, nós estamos fadados a um desenvolvimento e a chegarmos num grau, num estágio, onde nós seremos pessoas amorosas. Não pensem vocês que a arrogância, o orgulho, aquele orgulho que humilha a outra pessoa, aquele distanciamento de achar que você tem um poder porque você é isso ou é aquilo, ou tem um cargo, ou foi eleito ou não foi eleito, ou seja o que for, que aquilo te coloca acima do outro, isso é uma ilusão, isso é um engano. Se você está tendo essa oportunidade de estar nesse lugar, veja qual é a sua tarefa para este lugar e seja um homem de bem, uma mulher de bem neste lugar que você ocupa. Pode ser um lugar mais simples, da faxineira do hospital até o lugar do médico diretor clínico. Todos esses lugares têm um papel. E todos esses papéis, para serem bem desenvolvidos, passam por uma disponibilidade amorosa, passam por um desenvolvimento. Nós não precisamos dos outros mandamentos todos. Se nós conseguirmos cumprir com este mandamento, já está bom, porque os outros todos vêm em consequência deste. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos nos exige sermos pessoas corretas, honestas, do bem. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou roubá-lo, eu não vou tirar dele a oportunidade que é dele, eu não vou competir com ele para destruí-lo. Não, eu vou conviver com ele, porque Deus, essa inteligência superior, esse ser supremo e inteligente, ele criou um universo com possibilidades para todos. Às vezes nós estamos nesta vida, nesta encarnação, passando por dificuldades financeiras, dores, sofrimentos, mas nós temos oportunidades de transformar essa nossa realidade. Nós podemos transformar no momento em que transformamos a nós mesmos. E nós temos a oportunidade de outras encarnações para que possamos seguir no nosso processo inexorável de evolução, de desenvolvimento e de crescimento. Eu queria contar para vocês algo que eu vivenciei agora essa semana, anteontem e ontem. Eu estive acompanhando aqui em Goiânia um grande cientista, um médico psiquiatra,
doutor e professor Alexander Almeida. Ele esteve conosco lá no hospital que eu trabalho, Casa de Eurípides, esteve na Faculdade de Medicina ontem à noite e nós tivemos a oportunidade de estar com ele em muitos momentos. Este professor é da Universidade Federal de Juiz de Fora, espírita desde criança. Há 30 anos, o doutor, professor Alexander, estuda sobre espiritualidade na psiquiatria, na medicina, na vida, sobre vida após a morte, tentando trazer estudos científicos que a comunidade científica possa respeitar, de comprovação de que a vida continua e que a mente não está restrita no cérebro, e quando o cérebro deixa de funcionar, a mente desaparece. E o estudo dele, que é uma das teses de pós-doutorado dele, que acabou gerando um livro que se chama A Ciência da Vida Após a Morte. Este livro, para vocês terem uma ideia, ele foi publicado primeiro em inglês, com uma das maiores editoras do meio médico dos Estados Unidos. E ele recebeu recentemente o prêmio que é chamado Oscar da Medicina, da Psiquiatria, por esse estudo que comprova cientificamente que a vida continua após a morte. Ele está sendo chamado para falar nas maiores universidades do mundo e já passou por todas, quase todas aqui do Brasil, onde ele, depois de 30 anos estudando, ele encontrou, é óbvio que ele já tinha essa certeza, é óbvio que já tinham estudos que comprovavam, mas uma coisa é você ter estudos que comprovam, outra coisa é a comunidade científica se curvar diante de você. Porque muitas vezes a comunidade científica exige, não é, um grau de aprimoramento, de seriedade nas pesquisas, que muitas vezes áreas que não são aquelas já estudadas, já conhecidas, conseguem atingir, pois Dr. Alexander Almeida chegou nesse lugar. E isso é um motivo de júbilo, de alegria para todos nós. Nós que somos médicos espíritas, não precisa ser médico, nós que somos espíritas, que estamos falando sobre tudo isso, que estamos dizendo que o espiritismo é também ciência. E Allan Kardec chega à conclusão, depois de conversar com os espíritos, que se tiver alguma questão que o espiritismo está falando que é desse jeito, e se a ciência realmente provar que não é, o espiritismo tem que mudar. Olha só. E agora nós estamos chegando nesse lugar. E o professor Alexander disse que ele está muito curioso, ele está muito feliz em saber que a ciência, aonde ela é mais desenvolvida, não é? Onde tem mais recursos para pesquisas, está se dobrando diante da espiritualidade e diante da certeza de que a vida continua após a morte. E é claro que essa certeza muda tudo, não muda? Muda tudo. Se nós sabemos que a vida continua, não é? Obviamente que esse momento que eu estou vivendo agora, ele é único, eu tenho que de fato vivê-lo da melhor forma possível, eu tenho que seguir os ensinamentos que eu tenho ao meu alcance, mas eu não preciso me desesperar. Se algo não vai bem, se eu passo por uma dor profunda, a perda de alguém querido, se eu passo por um sofrimento material de perdas que eu não esperava, eu posso ter a força interna e a certeza de que estamos vivendo um momento e que a vida, ela não cessa. A morte é uma certeza deste corpo, desta vivência, mas a vida não cessa, ela continua e ela nos guia, se soubermos
ouvir esses ensinamentos, ela nos guiará para o momento em que nós todos seremos felizes, seremos de fato seres iluminados, não precisaremos mais de tanta dor e tanto sofrimento. Nós podemos começar essa experiência desde já. Então, meus irmãos, é essa lição. Eu vou pedir para vocês. Tinha mais coisas aqui, mas eu gosto sempre de divulgar essa série aqui. Sempre eu falo, Sérgio Vence, meu irmão, meu amigo aqui da comunidade, nós trabalhamos aqui juntos há muitos anos, ele que me falou dessa série. Eu demorei para obedecer ele, porque eu sou muito teimosa. Falei, essa série aí, mas quando eu comecei a assistir, de vez em quando eu assisto de novo, porque é uma série muito bonita. Ela é muito inspirada, ela mostra um Jesus muito amigo, muito humano, não é? E ela tem um compromisso muito grande com a verdade. Vale a pena vocês assistirem The Chosen. É muito bonita essa série. Nós vamos então fechar os olhos, um minutinho. E vamos nos conectar com esse mestre querido, amoroso, nosso mestre Jesus, que veio há mais de 2000 anos nos trazer sua lição, seus ensinamentos. E à medida que nos conectamos, nos colocamos também na condição de receber o passe que nos é dado aqui de presente, através dos nossos irmãos médiuns, trabalhadores da casa. Vamos nos abrir para receber tudo aquilo que sentimos, que merecemos, que estamos buscando. Lembrando que Jesus disse, batei e a porta vos abrirá-se-á. Vamos sentir essa porta que se abre, neste momento em que nós pedimos por nós mesmos, para que possamos conhecer melhor o nosso próprio processo, para que possamos nos aproximar mais da essência divina que somos nós. Nos conectarmos com o nosso eu superior. E passarmos a ser instrumentos do amor de Cristo ao meu redor. Lembrando as palavras que Jesus nos ensinou, nós as repetimos agora como um mantra de encerramento desse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal.